Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo do Fiquet para leigos. Nesse exercício vamos reutilizar essa imagem aqui, é a imagem do exercício número 7, só que agora a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Eu primeiro vou fazer ela em Part Design e depois eu vou fazer ela usando o Part e também o Draft, para fazer depois uma comparação de uma metodologia com relação à outra. Então vamos começar com arquivo novo e deixar a janela lado a lado. O link da imagem está na descrição do vídeo. Então vamos começar com o Part Design, que é o padrão que a gente tem feito aqui no canal. Aliás, é o padrão que a gente tem feito nessa playlist. Então, primeiramente, a gente não vai fazer um a um, a gente vai fazer apenas uma parte e fazer depois a duplicação usando o padrão polar. Então vamos começar aqui com um novo corpo. Vamos lá para o Part Design. Create New Body, Create New Sketch. Vamos começar com a imagem superior. A imagem do topo, que é o XY Plane, que é o plano XY. Então aqui primeiro vamos determinar, nós temos aqui um diâmetro de 126, que é o posicionamento dos arcos e também da perfuração. E ele vai ser uma linha de construção. Então aqui é o centro de todos os arcos que nós temos. E aqui também nós temos um segundo arco que a gente precisa construir. Também vai ser de construção. E o ângulo vai ser de 360 divididos por 5, 72 graus. Então agora eu posso criar os dois primeiros arcos. Vou fazer o fechamento tanto aqui quanto aqui na lateral. Para deixar ele alinhado, eu vou selecionar a linha e o ponto. Aqui não precisa. Os dois arcos eu vou colocar uma igualdade e eles vão ter um raio de 16. E aqui a gente vai ter um arco central, que é oposto aos dois arcos que nós criamos. Aplicamos tangência entre os três. E também vamos colocar um raio de 50 nesse raio central. Vamos aplicar a esse ponto, a esse eixo, uma restrição. Com ele todo restrito, a gente pode fechar. Com ele selecionado, aplicamos um pad, é pad de 10. E também vamos aplicar agora um padrão polar. Agora podemos fazer as perfurações. Temos aqui essa perfuração que não é total, não é passante, e temos essa central que é passante. Então vamos começar com essa daqui. Então selecionamos a face, criamos um novo sketch, pegamos essa referência aqui do centro, raio de 19, não, diâmetro de 19. Vamos aplicar um pocket, o pocket vai ter de profundidade 5.
Já está em 5, ok. E aplicamos um chanfro também. Selecionamos a borda. Chanfro de 2. Aí vamos aqui no Pocket e no chanfro, selecionados, e de novo aplicamos um padrão polar. Também com 5. Podemos já aplicar aqui o Fillet de 1 nessa borda. E para finalizar, esse corte central. Seleciono aqui a face e vamos criar um sketch. Então nós temos aqui uma circunferência com raio de 25 e uma circunferência com raio de 32. Então é 25 vezes 2, porque é raio. E aplico um pocket total. Posso selecionar essa face ou simplesmente fazer um novo plano. Eu vou selecionar a face, que daí não preciso inverter. Criar um novo sketch. Eu vou pegar essa referência aqui. E aqui a gente precisa fazer um retângulo. Vamos colocar esse ponto em relação a essa referência também. Fica vinculados. E ele ganha simetria. Então a gente vai cortar aqui, ele mantém, e esse daqui eu vou deixar como uma linha de construção. Por quê? Porque eu vou aplicar um raio aqui em cima. Então a largura dele, então aqui o raio é de 32 em relação ao centro. E a largura é 12,3. Aplicamos o pocket novamente, total. Vamos selecionar esse último pocket e aplicar um padrão polar. Que são 8 vezes. E a peça está pronta. Então esse daqui a gente utilizou o Part Design. Então vou renomear esse corpo aqui como Part Design. Bom, agora a gente vai fazer essa mesma peça utilizando o Part. Vou deixar aqui a janela lá do lado. Então, só deixei aqui para ver algumas medidas. Por quê? Porque eu vou utilizar o sketch que foi feito para esse daqui. Eu vou criar uma pastinha, vou renomear ela como Part. E aqui vou colocar tudo referente ao Part. Já estamos aqui na Workbench Part. Então a gente vai utilizar esse sketch aqui. Vamos utilizar esse sketch. Esse e esse aqui. Então a gente não precisa fazer. Então o primeiro sketch, ele vai ter uma extrusão de 10 milímetros. O segundo sketch, ele vai ter uma extrusão de 5. E ele tem que ser reverso. O terceiro sketch também, ele vai ter uma extrusão de 10 e precisa ser reverso. E esse aqui também, 10 milímetros e reverso. Vamos desabilitar o Part Design, colocar todos eles aqui para dentro da pastinha. Então, o primeiro extrude que nós fizemos, a gente precisa agora fazer as cópias, as 5 cópias. Vamos então aqui no Draft.
temos aqui a opção Polar Array e é isso que nós vamos selecionar. Reset Point, são 5 cópias, ok. Nós temos aqui basicamente 5 peças separadas, são 5 cópias, mas são 5 peças que não são uma única peça. Por mais que elas estejam dentro do array, pode ver que tem a separação aqui, ó. Quando você passa o mouse aqui, você tem uma separação interna. Então a gente precisa deixar isso como se fosse uma peça só, um sólido só. Temos aqui essa extrusão, que a gente também precisa aplicar um padrão, um Polar Array. Também é 5, resetamos o ponto central, estamos no segundo array. Então agora voltamos lá para o Part. E aqui a gente começa as operações booleanas. A primeira operação é com esse primeiro array que foi feito. Com ele selecionado, a gente vem aqui e aplica uma fusão, né? Uma união. Agora sim, é uma peça só. Eu vou selecionar então a fusão, o segundo array que foi feito e aplicar um corte. Agora é só aplicar o chanfro. Eu vou fazer a mesma coisa agora com essa extrusão aqui. Eu preciso fazer 8 cópias dela. Voltamos lá para o Draft. Ela está selecionada. Polar Array, são 8 cópias. Reset. Voltamos lá para o Part. Então selecionamos aquela extrusão mais o Array. E aí aplicamos uma união. Eu vou jogar esse daqui para a pastinha. E agora eu vou selecionar a peça maior com a fusão, essa daqui que é a central, e vamos aplicar o corte. Agora vamos aplicar os chanfros. E aplicar por último o Fillet. Seleciona a borda, Fillet de 1. E a peça está pronta. Então, nós temos algumas diferenças com relação ao Part Design. O Part Design ele se torna bem mais prático, mas é bom você também trabalhar com o Part, porque talvez tenham momentos, como aconteceu lá no projeto da torneira, em que o Part Design fica extremamente pesado e o Part fica bem mais leve. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo.